Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós vamos estudar as principais características e o contexto histórico em que se desenvolveu a escola realista. A primeira observação é que quando nós usamos o termo escola realista, na verdade nós estamos nos referindo a três movimentos literários: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Embora, nesse primeiro momento, é melhor que estudemos apenas o realismo e o naturalismo. Eles guardam semelhanças, como, principalmente, o engajamento e a crítica social. O parnasianismo, que é uma escola literária que também está dentro do mesmo contexto, que é o contexto que a gente chama de era do materialismo ou do cientificismo, nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Embora ele esteja dentro do mesmo contexto, o parnasianismo difere, já que ele se fecha dentro do que nós chamamos de arte pela arte. A arte como princípio e fim nela mesma. Os poetas parnasianos, eles guardam semelhanças com os realistas, como a objetividade, a impassibilidade, a racionalidade. Mas os poetas parnasianos são aqueles que são chamados de poetas ourives ou poetas joalheiros. São os poetas excessivamente preocupados com o culto à forma. É uma arte produzida, na verdade, para agradar a burguesia endinheirada, reflexo do segundo momento da Revolução Industrial. Então vamos dar um enfoque ao realismo-naturalismo e pensar da seguinte maneira. A primeira coisa que você precisa visualizar é a seguinte: todo escritor naturalista também é realista, mas nem todo realista é naturalista. Por que isso? Porque o naturalismo é uma intensificação cientificista do realismo. O realismo ele faz uma abordagem psicológica, ou seja, de dentro para fora, enquanto que o naturalismo ele recebe uma forte influência do determinismo de Hippolyte Taine, teoria que se desenvolve no final do século XIX, onde se afirma que o homem é fruto do meio, da raça e do momento histórico. Então, a abordagem do naturalismo ela é uma abordagem de fora para dentro. E isso, inclusive, justifica o excesso de descrições que nós temos dentro da escola naturalista. O naturalismo, vou citar uma obra, O Cortiço, por exemplo, do Aloísio de Azevedo. O descritivismo se faz necessário para que nós possamos compreender as personagens, já que dentro do realismo as personagens são personagens esféricas, enquanto que no naturalismo as personagens são personagens planas, sem profundidade psicológica. Uma outra diferença muito significativa entre as duas escolas literárias é a questão do realismo explorar o que nós chamamos de romance documental e o naturalismo de romance experimental. O que significa isso? O romance documental é o que nós chamamos de obra aberta. É uma obra onde não há conclusão. A conclusão fica a cargo do leitor. Aqui um bom exemplo é a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Durante muito tempo questiona-se se houve ou não o adultério por parte da Capitu. Depende da leitura que se faz. Você pode encontrar indícios de adultério, assim como você pode encontrar indícios da acusação que o Bentinho faz contra sua esposa. Os contos do Machado de Assis eles tendem a ser abertos, em especial esse conto que está na lista do vestibular da Unicamp, O Espelho, em que nós temos um final inesperado. Nós não temos uma resposta, nós vamos ter que trabalhar para poder entender esse texto. Quando nós falamos do naturalismo e romance experimental, há uma teoria de Claude Bernet que é a teoria do experimentalismo, onde ele afirma que só se pode afirmar algo quando se é comprovado. E aí é importante aqui, porque o realismo ele nasce com Madame Bovary em 1857 e o naturalismo em 1867 com Thérèse Racam de Émile Zola. O Zola tem uma frase que é bem interessante para que você consiga visualizar. Ele afirma o seguinte: todo escritor deve ser como um cientista. É por isso que os romances naturalistas também são chamados romances de tese.
No Cortiço, se nós considerarmos a personagem Jerônimo, o português Jerônimo, ele se modifica depois que ele chega no Cortiço, depois que ele tem contato com a Rita Baiana e com um tipo de vida que, na verdade, ele não estava habituado na terra natal. Então, esse romance de tese, ele acaba limitando a interpretação do leitor, né? Porque a conclusão é tirada pelo narrador. Cabe ao leitor concordar ou não com ela. E muitas vezes, evidentemente, né, esse narrador emite a opinião do autor. Então, quando nós estamos falando em realismo, naturalismo, se nós pensarmos em Machado, o Machado é um grande escritor, o maior escritor do realismo. O Aloysio de Azevedo, autor do Cortiço, é um escritor naturalista, mas para ser naturalista, evidentemente, que ele tem que ser realista antes, no que diz respeito à absorção da realidade, né? Absorver, criticar e denunciar. O que essas três escolas literárias guardam em comum é exatamente a desconstrução da literatura romântica. A literatura romântica, se você se lembra, ela é uma literatura inspirada na emoção, no sentimentalismo. Embora, sem dúvida nenhuma, uma das grandes escolas literárias, mas ele cometeu excesso exatamente no que diz respeito às idealizações. Idealiza-se o enredo, a paisagem, as personagens. Então, o realismo ele vem nesse momento de desconstrução da escola romântica. Bom, para que a gente possa compreender melhor, vamos dar uma olhadinha no que diz essa de Queiroz, que aqui está representado numa estátua. O que queremos nós com o realismo? Fazer o quadro do mundo moderno nas feições em que ele é mau. Nas feições em que ele é mau, por persistir em se educar segundo o passado. Queremos fazer a fotografia e a quase dizer a caricatura do velho mundo, burguês, sentimental, devoto, católico, explorador e aristocrático. Veja, esse mundo que ele quase disse fazer uma caricatura é exatamente o mundo burguês romântico. O Essa de Queiroz aqui, ele está olhando para a verdade. Né? Então, nessa concepção do realismo, que é um termo criado por um francês, Gustave Courbet, ao lado de um outro intelectual chamado Champfleury, em poucos minutos eu vou apresentar-lhes, a ideia do realismo, realismo, estudo da realidade. Ou seja, fugir de toda essa concepção metafísica, de toda essa concepção idealizada que o poeta romântico tanto valorizou. Para poder dar uma aprofundada e para que a gente consiga enxergar alguns elementos, né, da escola realista, é bastante razoável que nós analisemos esse quadro. O Ateliê do Artista, do Courbet, que também tem o título Alegoria Real que define uma fase de 7 anos da minha vida artística e moral. Galera, esse quadro ele é o retrato, praticamente tudo que você precisa saber sobre o realismo em termos de escola de arte, em termos de literatura e pintura, está representado aqui. Então vamos entender com calma. Primeiro, vou te apresentar alguns nomes. Gustave Courbet, o artista. Perceba que nós estamos diante de uma cena metalinguística, né? A pintura representando a própria pintura. Né? Aqui a paisagem que está sendo retratada é a paisagem de Ornans, é a região onde ele nasceu. Gustave Courbet, Champfleury, os criadores do termo o realismo. Esse jovem que aqui está no cantinho é Charles Baudelaire, importante poeta francês, vai revolucionar a literatura com o movimento simbolista, é considerado um dos pais da modernidade. E do lado de cá nós temos outros intelectuais, um deles, né, a figura de Proudhon, um dos criadores da anarquia. Veja, do lado de cá, né, quando a gente observa, nós temos um outro perfil de pessoas. Aqui nós temos um universo burguês, um universo intelectualizado. Do lado de cá, nós temos um universo de pessoas miseráveis, de pobres, de homens simples, de pequenos burgueses, como esse que aqui está representado como um cachorro.
Aqui nós temos o judeu, nós temos o padre, nós temos um vendedor de tecidos. Então, do lado esquerdo nosso são os miseráveis, do lado direito, os privilegiados. Vamos lá, mais alguns detalhes. Quando nós observamos essa pintura, perceba que o quadro ela está um pouco inclinada para o lado de cá, o que impede que essa galera consiga enxergar o que está ali atrás. Um detalhe muito sutil também é que aqui nós temos um crânio. Aparentemente ele está em cima de um tecido, mas na verdade é um jornal. Ao lado desse crânio nós temos um homem que é o dono de uma funerária. Aqui nós temos duas interpretações. A primeira, o romance romântico, como se sabe, ele conseguiu muito espaço e um gosto do público burguês em função dos romances de folhetim, que eram os livros que saíam em capítulos semanais. O que significa aquele crânio em cima do jornal? Significa a morte do romance de folhetim, metaforicamente, mas também significa um outro detalhe importante. Vejamos. Quando a gente percebe atrás desse quadro, nós temos uma figura que nos remete ao Cristo crucificado. Isso é um manequim que era bastante usual nos ateliês e escolas de arte para que os artistas, os aprendizes, aprendessem a reprodução. O que o Gustave Courbet quer dizer com isso? Mais um detalhe antes de nós chegarmos à conclusão. Aqui nós temos um garotinho que observa atentamente a pintura. E muito escondido do lado de cá, se você olhar aqui embaixo, perceba que nós temos um garotinho que está pintando. O que o Courbet quer dizer então quando nós juntamos todos esses elementos? Simples, é um ataque ao academicismo, é um ataque à arte mimética, aquela arte que na verdade buscava o bom, o belo, o perfeito, o equilíbrio, típico da arte parnasiana. É uma crítica aos jornais e à forma como os jornais tratavam a pintura que fugia dos padrões que eram reconhecidos como grandes naquele momento. É por isso que esse crânio também pode representar, ao lado da criança e ao lado desse jovem que aqui desenha, pintar livremente e ver o mundo com os olhos de uma criança. Então ele está, na verdade, desprezando toda e qualquer opinião pública ou opinião crítica sobre a sua arte. O Courbet, marcado por várias polêmicas, ele era um homem de caráter bastante conflituoso, sempre se envolveu em polêmicas. E um outro detalhe muito interessante nesse quadro é o que eu vou mostrar para vocês agora. Perceba que aqui no chão nós temos um violão e um chapéu. Esse violão e esse chapéu, quando nós olhamos aqui, tá vendo? Aqui no chão, eles têm um significado bem grande. Por quê? O chapéu representa todo o cavalheirismo, aquele homem perfeito, aquele homem ideal que o movimento romântico criou. O movimento realista, quando a gente fala em Machado, em Essa, em Flaubert, o que eles querem é a desconstrução da visão maniqueísta, a ideia do bem e do mal, aquilo que o romantismo supervalorizou. E o violão, como nós sabemos, o violão ele está ligado à música e o romantismo estava ligado a qual escola literária? Ao trovadorismo, onde nós tínhamos as cantigas, em especial as cantigas de amor, que refletem muito na poesia romântica. Quando ele joga esses elementos no chão, significa dizer que cai por terra esses valores. Antero de Quental, em muitas de suas falas, ele vai falar que a literatura ela não deve ser escrita para agradar o público. A literatura é aquilo que eleva a moral, que eleva o conhecimento. A literatura é um instrumento de transformação social. É isso que nós veremos nos textos de Antero de Quental. E um último detalhe, não menos importante nessa tela, é essa figura que aqui está, nua. Perceba que ela está nua, o tecido branco que lhe cobre é muito interessante, que nos remete à pureza, à transparência da água. Essa é a personificação da verdade nua e crua que nós vamos estampar em nossa arte. Veja,
Essas explicações que eu acabei de dar para vocês, elas não são subjetivas. O Courbet ele era bastante preocupado com o que ele queria dizer com as suas obras. Então, em cartas enviadas a Champfleury, ele explicou esse quadro minuciosamente com o que eu acabei de falar para vocês. Mas não foi essa a única polêmica do Gustave Courbet, seguramente. Um dos seus quadros mais polêmicos é esse aqui, ó, A Origem do Mundo, de 1866. Esse quadro ficou durante muito tempo, né, guardado, e agora ele voltou para o museu. É claro que dá para entender os porquês, né? Pelo seguinte, quando ele coloca A Origem do Mundo como título, né, foi usado uma modelo, hoje se sabe quem é, né? Numa pesquisa descobriram que era uma bailarina, amiga de Gustave Courbet. Quando ele coloca a origem do mundo, a forma como a mulher está sendo representada ali, que normalmente no romantismo é aquela figura idealizada, inatingível, intocável, a mulher anjo, né? Anjo porque é idealizada, demônio porque ela causa as dores, né? E os sofrimentos do eu lírico. A origem do mundo é uma interpretação biológica da existência. Ele está quebrando todos os paradigmas românticos no que diz respeito a uma interpretação metafísica da existência. Eles estão voltados ao materialismo. Esse período do materialismo é o período que a gente fala de 1870 até 1900. Então, quando o Courbet fala ser capaz de traduzir os costumes, as ideias, o aspecto da minha época, de acordo com a minha opinião e o meu juízo, não ser apenas um pintor, mas também um homem. Numa palavra, fazer uma arte viva. Este é o meu objetivo. Ele está ratificando o seu vínculo com o contexto histórico em que está inserido. Já falei para vocês do determinismo e do experimentalismo. Uma outra corrente muito importante que a gente vai ter aqui é o darwinismo, no que diz respeito ao gosto dos autores do naturalismo pela zoomorfização, que consiste na aproximação entre o homem e o animal com o propósito de depreciar o humano. E o positivismo, teoria que vai influenciar muito o nosso primeiro republicano, o primeiro momento republicano, teoria que defende posturas exclusivamente materialistas e limita o conhecimento das coisas apenas quando estas podem ser provadas cientificamente. Galera, no meio disso tudo ainda se desenvolve a teoria do socialismo, que vai acabar influenciando muitos autores, em especial Antero de Quental. Antero de Quental é um dos fundadores do socialismo naquele país, em Portugal. Ou seja, essa preocupação social, esse engajamento em relação ao proletariado é uma preocupação dos autores do realismo. E aqui é importante, você que vai fazer o vestibular da USP, prestar atenção quando a gente fala em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Quincas Borba. Por quê? Porque a teoria do Humanitas, ou a teoria do humanitismo, é uma sátira a essas correntes científicas. Né? Porque ao lado do darwinismo você vai ter o darwinismo social. Né? E é exatamente ali, né, que a gente vai ver a sátira do humanitismo. O humanitismo é o contrário do humanismo. Quando a gente lê a obra Quincas Borba e vê, né, a exploração que o Rubião vai sofrer por parte do Palha e de sua esposa Sofia, é uma covardia. Né? Ao vencedor as batatas. O tempo todo o Rubião vai repetir isso no final do livro, quando ele se toca daquilo a que ele foi sujeito. Então esse contexto histórico é um contexto que vai modificar muito a visão de mundo em relação àquela visão de mundo mais romantizada do movimento literário anterior. O Eça de Queiroz coloca uma outra forma de pensar, que é: o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo é a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. Eu gosto muito dessa frase quando ele fala que o romantismo é a apoteose do sentimento. O romantismo é o desfile das emoções.
mas ao passo que ele fala que o realismo é a anatomia do caráter, né? A anatomia, né? É o desvendar a hipocrisia, os jogos de interesse, a vilania, a vileza, né? Toda a pobreza humana é retratada na obra machadiana, na obra do Eça de Queiroz, né? Que são os dois grandes autores do realismo em língua portuguesa. O realismo é a crítica do homem, é a arte que nos pinta nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, o realismo não é uma escola que seguramente vai agradar o público leitor da época, né? Mas é uma escola literária que vai, inclusive, lá na frente, quando a gente pensa na segunda geração do movimento moderno brasileiro, a partir de 1930, autores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, são autores que retornarão a essa pegada realista, né? Eles são neo-realistas, neo-naturalistas, no que diz respeito ao engajamento social, à crítica social. Lá na frente é um contexto conturbado, né, cara? A década de 30 é um momento de acirramento de divergências políticas, onde tudo começa a ficar, né, mais complicado, que vai desencadear inevitavelmente a Segunda Guerra Mundial. Então esses autores eles vão tomar essa postura, né, para denunciar o que há de mal na sociedade. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar para vocês uma sequência de pinturas que mostram, bem diferente da mulher romântica, né, com toda a sensualidade que o romantismo super colocou nessas figuras femininas, né? Aqui a gente tem mulheres em situação de trabalho, né, em situação de exclusão social. Não só mulheres, como também crianças em situação de trabalho. Perceba as imagens, né? Claro que aquela burguesia da época não vai curtir muito ver esse tipo de pintura, mas eles não estavam muito preocupados também se agradariam ou se desagradariam o público. Eles estavam preocupados com o quê? Com as suas ideologias, né? Eles acreditavam piamente no poder de transformação que a arte podia fazer. Então, quando a gente olha para uma pintura dessa, a gente tem um importante elemento realista, que é o microrrealismo, né? Parece uma fotografia, né? A captação do mínimo detalhe. Essa cena, né, bastante chocante, né, o olhar perdido desse senhor aqui, essa mulher, diferente daquelas mulheres que vinham em nossa direção, né, olhando para nós como nas pinturas românticas, ela está de costas para nós, né, o marido contando aqui as moedas do seu trabalho. Ou seja, o realismo, em especial na poesia, ele aborda essa questão do proletariado. Antero de Quental talvez seja o nome mais forte aqui. Na prosa, quando a gente pensa em essa, vamos ficar em Machado. Se nós pensarmos na trilogia realista dele, né, os 3 grandes livros segundo a crítica literária, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, cronologicamente, né, os 3 protagonistas são homens endinheirados. Por que isso? Porque o autor realista, na prosa em especial, isso acontece com o Eça de Queiroz também, quando ele coloca no Primo Basílio, no Crime do Padre Amaro e nos Maias. Focar a burguesia, mas não com o objetivo de idealizá-la. Focar a burguesia com o objetivo de criticá-la, de mostrar todo o seu aspecto hipócrita, e todos, na maioria das vezes, nos livros nos quais estou citando aqui, né, as maneiras ilícitas de ascensão social que esses autores buscam. Então, galera, quando a gente fala em realismo, primeiro, preocupação com o contemporâneo. Diferente do poeta romântico, que era um poeta ligado ao passado, o poeta realista é ligado ao presente. Segundo, racionalidade, objetividade e universalismo. O contrário do emocionalismo, da subjetividade e do individualismo romântico. Por último, visão crítica e denúncia dentro dessa perspectiva. Diferente do homem romântico, que existia uma idealização do casamento, a infidelidade e o adultério,
é aqui explorado o tempo todo. O comportamento fraco e covarde do homem, diferente daqueles homens heróicos, grandiosos, dos protagonistas da literatura romântica, e o anticlericalismo. O anticlericalismo em alguns livros, mas em alguns casos nós vamos ter até a antirreligiosidade. Por exemplo, se nós pegarmos A Relíquia do Eça de Queiroz, é uma obra de caráter anticlerical, mas é uma obra também de caráter antirreligioso. Ele critica severamente o cristianismo. Então, os autores aqui eles são bastante agressivos em alguns de seus textos no que diz respeito a essa linha temática. A narrativa lenta e o tempo psicológico não é difícil de você entender o porquê. Para se conhecer uma personagem, para se desenhar uma personagem, se faz necessário que nós observemos o seu padrão de comportamento, como ele age diante de diversas situações, para que a gente possa ir desenhando aos poucos. Então, como eu disse no início para vocês, como as personagens no realismo elas são esféricas, então há necessidade de tempo para se conhecer essas personagens. Claro, com as descrições sempre objetivas, dentro de um olhar à luz da racionalidade, do equilíbrio. O cuidado formal na poesia, um bom exemplo é Antero de Quental. O Antero de Quental é considerado um dos maiores sonetistas da literatura portuguesa, ao lado de Bocage e de Camões. Eles destoam daquela pegada de liberdade formal, de versos livres e versos brancos, e acabam optando por uma literatura mais elaborada. Eu vou, nesse momento, analisar um texto de Antero de Quental, que é bastante interessante, e a gente consegue tirar muitas características do movimento realista. Há um poeta: tu que dormes, espírito sereno. Quem é esse espírito sereno? Quem é esse poeta que dorme? Quem é a um poeta? Vamos descobrir qual poeta ele está aqui convidando à reflexão. Posto à sombra dos cedros seculares. Cedro, uma árvore. Seculares, o passado. Então, que poeta é esse que está posto à sombra dos cedros seculares? O poeta romântico. Ou seja, o realista ele busca a relação com o presente. E aí ele vem e coloca como um levita à sombra dos altares, já que o poeta romântico é marcado pela religiosidade, longe da luta e do fragor terreno, ou seja, longe das questões sociais, porque o poeta romântico ele se fechava dentro do seu universo. O poeta romântico é muito egótico, Mesmo na terceira geração, quando nós temos Castro Alves, esse grande poeta brasileiro, ainda existem alguns exageros nas críticas sociais, porque elas não são tão contundentes aqui, porque o poeta ele usa muito da emocionalidade, muito da subjetividade, ele se coloca muito dentro da situação. O realista, por ser mais frio, mais impassível, ele consegue ter uma observação melhor dessa realidade. Então, nessa primeira estrofe, a gente localiza o poeta para quem o texto está sendo dirigido. Vamos lá para a segunda. Acorda, é tempo, o sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera um aceno. Mais uma característica romântica sendo criticada. Perceba, afugentou as larvas tumulares. A melancolia, a morbidez, o culto à morte, típico da escola romântica. Não, é tempo, um novo mundo espera. Que novo mundo é esse? É o mundo da ciência, é o mundo da razão, é o mundo do realismo. Escuta, é grande a voz das multidões, são teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Nessas duas últimas estrofes, nessa terceira estrofe, quando ele fala escuta, é grande a voz das multidões, é um chamamento
né? Veja, pare um pouco de olhar na sua realidade, dê uma olhada à sua volta. Então ele convida o poeta romântico: ergue-te, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, né? Sonhador, porque o poeta romântico era um sonhador, vivia no mundo dos sonhos, da fantasia, né? O tempo todo no campo da imaginação. Faz espada de combate, transforma a tua literatura numa arma de combate. Então, queridos, quando a gente fala da escola realista, naturalista, existem muitas semelhanças, lembrando que o naturalismo é uma intensificação cientificista do realismo. Aqui é importante citar, na literatura brasileira, você deve olhar com bastante calma a obra do Machado de Assis, do Aloysio de Azevedo e o Raul Pompeia, que também está dentro desse contexto. O Raul Pompeia acaba absorvendo vários elementos da literatura realista, naturalista e também de tendências impressionistas e expressionistas que nós voltaremos a conversar ainda num futuro breve. É isso aí, galera. Não se esqueça, vá lá, se inscreva no nosso canal e bons estudos para vocês.